Só para ter certeza de novo, então, agora tá todo mundo me vendo e vendo a minha tela, né? Beleza. Então, agora, dando continuidade à parte aqui. Então, dando continuidade agora aqui à parte dos sinais clínicos referentes à dilatação gástrica, uma vez que a gente já entendeu ali, ou já passamos pelo menos, a parte da fisiologia da dilatação gástrica, né? Então, o abdômen normalmente vem distendido para a gente, ele vem com o abdômen cranial bem distendido e que na prática a gente percebe o abdômen como um todo aumentado de volume. É complicado a gente conseguir perceber que é exclusivamente só a região cranial que esteja aumentada de volume. E também isso detalhadamente depende um pouco também do quanto esse estômago está dilatado. Os sinais de hipovolemia também eles existem, o paciente chega com o sinal de choque hipovolêmico na maioria das situações, que são a taquicardia, o pulso fraco e a palidez. Mas, na verdade, não é por uma hipovolemia mesmo que ele esteja com esses sinais. A taquicardia é por conta de todas aquelas alterações que a gente tinha visto de comprometimento do débito cardíaco, uma tentativa de compensação. O pulso fraco é porque normalmente a gente procura o pulso, a gente tenta ferir o pulso na femoral, e se for lembrar, a femoral está abaixo ali do estômago. Então, o que vai acontecer é que a gente vai tentar palpar essa artéria femoral e o fluxo dela vai estar comprometido, vai estar um pouco menor, porque o estômago também vai estar comprimindo a aorta abdominal, que é o que vai irrigar tudo ali para baixo. Não vai fazer uma compressão completa da aorta, porque ela é muito mais forte que uma veia cava, por ter mais musculatura na sua parede, mas um comprometimento do seu fluxo existe. A mímica de vômito, porque esse paciente vai tentar liberar esse conteúdo, mesmo sendo impossível ali para ele, ele fica tentando fazer a liberação desse conteúdo de dentro do estômago. Inquietação ou depressão, que vão variar um pouco, de acordo até um pouco em relação ao comportamento desse paciente, ou o nível de comprometimento que ele já está, o nível de choque que ele já possa estar por conta da dilatação gástrica. E a taquipneia ou dispneia, que vão variar aí de acordo com o quão comprometido, quão comprimido o diafragma ali também está para dificultar a respiração ou não desse paciente. E o diagnóstico, ele pode ser tanto clínico quanto pelo raio-x. Aqui, de um modo geral, a tendência é que seja preferível o tratamento clínico, por ser mais rápido mesmo. O raio-x você tem que pegar o paciente, levar ele para a mesa, posicionar, fazer a revelação do raio-x, considerando que você tenha um raio-x e um radiologista a pronto atendimento ali para você. Senão você ainda tem que chamar o radiologista ou encaminhar o paciente para o raio-x em algum lugar. E daí você tem uma perda muito grande de tempo que você já poderia estar tratando esse paciente antes, caso você tivesse conseguido fazer o diagnóstico clínico ali no instante da chegada desse paciente. E como é uma doença emergencial, às vezes minutos que você demore para conseguir atender esse paciente já podem fazer uma certa diferença em algum nível de comprometimento desse animal. E o diagnóstico clínico se dá pelos sinais clínicos e também pelas percepções, principalmente do som timpânico que a gente percebe no estômago. Uhum. Então, a gente vai falar primeiro aqui sobre o diagnóstico aqui clínico, em que a gente, em diagnóstico, aliás, imaginológico, quando a gente faz o raio-x, o que a gente costuma enxergar, primeiro, a gente sempre faz as projeções um pouquinho diferentes. A gente faz, como o estômago fica no lado esquerdo, é bem mais complicado você posicionar e deitar o paciente com o lado esquerdo na mesa. A gente vai posicionar ele pelo lado direito. Então, ele vai fazer a incidência lateral de decúbito lateral direito, quando vai fazer a pesquisa da dilatação gástrica, e também para diminuir o comprometimento respiratório desse paciente, quando vai se utilizar a incidência
ventro-dorsal, a gente, ao invés de usar a ventro-dorsal de verdade, deixar o paciente de costas para a mesa, a gente usa a dorso-ventral para ter o segundo plano de avaliação, justamente também para facilitar e melhorar a respiração desse paciente, diferente de quando ele é virado para cima, que acaba sendo muito mais comprometido. E o que a gente normalmente costuma enxergar, a imagem mais clássica que a gente tem do estômago dilatado, da dilatação com torção gástrica, é essa da esquerda, que a gente chama do C invertido, em que a gente consegue ver esse C aqui ao contrário, e que a gente sabe que existe a torção completa ali do estômago. Aqui existe uma condição a mais específica, que é a síndrome da compartimentalização, que também pode acontecer quando uma parte do estômago fica isolada do resto ainda, tendo um segundo compartimento aqui de acúmulo, de fermentação, e que tem uma chance muito maior de causar algum tipo de necrose aqui por conta dessa outra parte torcida, aqui fazendo a separação em dois compartimentos ali do estômago. E é o que também, quando acontece isso, é o que dificulta muito mais a recuperação desse paciente e que piora muito mais a condição clínica desse animal. É uma forma de torção que acaba sendo muito mais grave quando tem essa compartimentalização acontecendo. E a gente vê, logicamente, o estômago cheio de gás ali, essa bola de gás ocupando grande parte do abdômen, né? Então, como eu já tinha dito, o tratamento é sempre emergencial e a gente tem 3 formas de agir nesse foco, três principais frentes que a gente precisa agir nesse foco terapêutico. A descompressão gástrica, que é você, o quanto antes, o mais rápido possível, conseguir diminuir, tirar aquele excesso de gases, de fluidos e de líquidos dentro do abdômen. Aqui que está a grande vantagem do tratamento clínico, principalmente. Quanto antes você conseguir descomprimir esse estômago, e isso é questão de minutos, já vai fazer diferença para esse paciente. Correção das alterações hemodinâmicas, em todas essas que a gente já viu, que vão começar a acontecer com o animal ao longo do desenvolvimento da dilatação gástrica. E também a prevenção de recidivas, que daí é quando a gente vai finalmente falar sobre os procedimentos cirúrgicos. Antes disso, a gente ainda nem entrou em cirurgia. É importante lembrar que isso tudo é sequencial, mas que acontece simultaneamente. Ou seja, você percebeu que o paciente tem dilatação gástrica, você diagnosticou a dilatação gástrica. O ideal é que você tenha mais de uma pessoa na sua equipe nesse momento, para que enquanto uma está preparando o centro cirúrgico para entrar em cirurgia com esse paciente, outra já está canulando e fazendo as medicações que sejam necessárias, enquanto isso tem outra já fazendo a descompressão desse animal. Então, agir nas 3 linhas de frente ao mesmo tempo, sempre que possível, mas é sempre necessário, ao mesmo tempo, seguir essa ordem. Você primeiro descomprime o estômago, começa a esvaziar ele, para depois conseguir fazer de uma maneira mais efetiva as correções hemodinâmicas, senão nem vai adiantar. Você vai começar a tentar fazer as correções hemodinâmicas, só que o problema vai continuar perpetuando, vai continuar tendo aquele aumento dos radicais livres, toda a necrose, porque o estômago não vai estar descomprimido, entende? Então, por isso que tem que ser primeiro a descompressão, depois a correção, mas não é para só esperar um terminar para depois começar o outro. Vai fazendo tudo junto. Então, primeiro passo, a descompressão gástrica. Aqui, já ajudando a falar sobre a parte do diagnóstico ali clínico, pensando, né? Quando a gente vai ver o radiográfico, não tem como, né? A gente posicionou o raio-x lá para o raio-x, vai ver, depois do raio-x vai ver o estômago aumentadão lá de tamanho, vai ver todo o posicionamento alterado do estômago e você confirma lá a dilatação gástrica, daí você volta com o paciente, já pode encaminhar ele daí direto para o pré-operatório lá, para poder canular o paciente, já sedar e fazer o alívio da descompressão ali mesmo, já entrando no procedimento cirúrgico, né? Tanto pela sonda quanto pela gastrocentese. Quando a gente faz o diagnóstico clínico, é a gente fazer a percussão desse estômago e que daí a gente já consegue, que é algo que a gente meio que vai ter que fazer de qualquer maneira para poder fazer quando a gente opta pela gastrocentese assim, de resolução do caso, mas a gente já consegue fazer no ato do diagnóstico clínico, que é assim, o paciente chegou com aqueles sinais, hipovolêmico,
pálido, com histórico de que acabou de comer. Normalmente, esse histórico que a gente se refere é para essa dilatação começar a acontecer e o paciente ter comido antes, que é o comum, né? Em torno de mais ou menos ali 1 hora, 2 horas, que é o tempo de começar a fazer essa fermentação, ter o aumento da fermentação bacteriana, é o mais comum da gente encontrar esse nosso histórico. Faz umas 2 horas que o paciente comeu, que ele almoçou, daí a gente foi correr lá no Parque Barigui, daí eu percebi que o estômago começou a ficar meio inchado, ele começou a ficar mais paradão, começou a ficar meio estranho, daí eu trouxe para ver o que está acontecendo. Daí você vai olhar a dilatação gástrica. Daí você percebeu isso, você foi lá e pega e faz a percussão com o esteto desse estômago. Que é no caso você colocar o esteto ali no abdômen e bater. Fazer esse tipo de batida. A gente normalmente pega os 2 dedos aqui e bate em cima do estômago ou coloca a mão e faz a percussão em cima da sua mão. Mas o importante é você perceber o som que vem ali da sua percussão. Quando é um som maciço, significa, é o principal cuidado que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que pensar aqui, é que a gente pode estar fazendo uma palpação em cima do baço e não do estômago. Quando a gente está fazendo, mas daí quando a gente faz a percussão, a gente vai fazendo ao longo de todo o abdômen, tem pontos que a gente vai começar a sentir o som timpânico, que é aquele som de ter alguma coisa oca lá dentro, que é justamente o excesso de gás dentro do estômago. Nessa região, a gente sabe que a gente está batendo exatamente em cima do estômago e que a gente está percebendo a dilatação, é a região onde tem o acúmulo de gás. Quando a gente consegue fazer isso, assim que o paciente chega na clínica, a gente, nesse exato momento, já pode pegar um catéter, por exemplo, como apontado ali. Eu coloquei aqui o 14G, mas é, na verdade, o catéter mais grosso que você tiver na clínica, mais de um, inclusive, e já perfurar o abdômen desse paciente, ali na região em que você percebeu que tinha esse som timpânico, e daí, naquele exato momento, você já começa a diminuir a pressão do estômago. Aí que está a grande vantagem do diagnóstico clínico. Você consegue agilizar muito esse início da descompressão gástrica. E daí pode colocar vários catéteres, 5, 6 catéteres, mas sempre percutindo antes para ter certeza que está colocando numa parte que está com som timpânico. Porque, como eu disse no começo, se você sente um som maciço e você fura, você vai causar uma hemorragia nesse paciente, porque você vai perfurar o baço desse animal. Por que existe esse risco? Lembram que existe, eu até mostrei ali, existe uma comunicação tanto vascular quanto de ligamentos do estômago. Existe o ligamento gastroesplênico, que deixa o baço preso ali no fundo gástrico. Ou seja, quando o estômago dilata e ele roda, o baço roda junto. Então, por isso que o baço pode estar fora da sua anatomia normal e pode estar em algum lugar que vá comprometer a sua perfuração. E por isso que a gente tem que ter certeza que não vai furar o baço junto. Antes, a sondagem orogástrica também é outro procedimento que pode ser feito, só que eu particularmente prefiro fazer a gastrocentese porque a gente consegue fazer dessa maneira muito mais dinâmica que eu comentei. O paciente tá ali, deitou ele no chão, você começou a fazer o exame físico, percebeu que tem dilatação, você já puxa um catéter ali da gaveta e faz a punção. A sondagem, você não consegue sondar um paciente ali com ele acordado. Então, é necessário que você canule ele, que você sede ele primeiro, para depois conseguir fazer a sondagem. Então, é um certo tempo ali que você perde também, que esse paciente vai continuar comprimido. Então, eu dou como preferência e orientação, se alguém quiser fazer a sondagem mesmo, pelo menos antes da sondagem, até você conseguir fazer esse preparo do paciente para a sondagem, mesmo assim, bater o catéter ali, fazer a punção com o catéter no abdômen, porque de qualquer maneira já é uma agilidade a mais que você tem, já é uma forma de descompressão e de evitar que esse problema continue progredindo até o momento da sondagem. Então, eu acho que a gastrocentese de imediato é sempre bem-vinda, porque é uma das formas mais fáceis, é a forma mais rápida que a gente tem ali de primeira mão para começar a iniciar essa descompressão o quanto antes. Começou a fazer a descompressão ou tem alguém fazendo ali a descompressão, você pode se preocupar com a administração de fluidos desse paciente. Canula o paciente. Sempre a gente costuma estabelecer 2 vias para uma infusão mais rápida, para ter maior fluxo realmente de fluidos nesse paciente. E, como é uma condição de emergência, esse paciente está com os sinais de choque hipovolêmico porque tem muito sangue travado lá embaixo dele, então a gente vai administrar fluido de emergência.
a questão aí da infusão, né, a quantidade de infusão, de uma maneira emergencial, por isso 90 ml por quilo em 1 hora, né, de 30 a 60 minutos, para ajudar a ter toda aquela reposição de volemia desse paciente. E a questão de estabelecer 2 vias, é sempre importante de lembrar que essas 2 vias têm que ser craniais ao animal, ou seja, as 2 cefálicas, uma cefálica e uma jugular, as 2 jugulares, mas nunca canular o membro pélvico, a safena. Porque senão você vai jogar o fluido lá na safena e o estômago está obstruindo todo o fluxo caudal desse paciente. Vai acontecer que a tua administração do teu fluido, ele vai começar a circular ali na região caudal desse paciente, vai chegar na veia porta, vai chegar ali na veia cava e não vai conseguir passar e vai ficar todo acumulado ali embaixo também, então só vai piorar a sua situação e não vai te ajudar em nada, não vai conseguir fazer a circulação que deveria ali em cima e melhorar o débito cardíaco. É interessante também a gente usar a solução hipertônica, porque ela aumenta o volume circulante no vaso, melhora a contratilidade do coração e, por consequência, a produção cardíaca. Quando a gente coloca a hipertônica, ela, por questão osmótica, vai puxar mais líquido do interstício, dos tecidos, para dentro do vaso sanguíneo. Por isso que ela também melhora essa contratilidade, aumenta o volume circulante e ajuda a diminuir um pouco dessa perda da estase sanguínea também. Opa. Antibióticos também de amplo espectro a gente sempre começa a utilizar, principalmente, como a gente já falou desde lá do esôfago, o metronidazol para sistema digestório é a primeira opção, junto com alguma outra coisa, mas o metronidazol é sempre uma opção a ser utilizada. Normalmente, aí, o que a gente costuma fazer é, por exemplo, metronidazol com ceftriaxona, ou metronidazol com amoxicilina e ácido clavulânico, ou metronidazol com cefalexina. A questão do antibiótico é a prevenção, porque como a gente tinha dito lá dos choques, a gente tem tanto o choque séptico que pode acontecer, quanto o choque endotóxico, né? Então, por isso, a gente sabendo que existem esses potenciais de choques dependentes das bactérias, mesmo que o paciente não tenha ali uma infecção declarada, a gente vai usar esses antibióticos como forma preventiva. Evitar que essa translocação bacteriana leve o paciente a um problema maior. A administração de bicarbonato também, porém isso é apenas após a hemogasometria. O bicarbonato, quando você administra no paciente, você consegue corrigir ou ajudar a corrigir a acidose metabólica que ele possa estar sofrendo, que ele vai estar sofrendo por conta da dilatação gástrica. Porém, você usar o bicarbonato de uma maneira empírica, ou seja, não tem a gasometria, você sabe que esse paciente pode se beneficiar do bicarbonato e você vai dar um tanto de bicarbonato ali para ele, porque você não tem como medir pela falta de hemogasometria, existe o risco de você inverter a situação e botar o paciente numa alcalose metabólica, tirar ele da acidose e botar numa alcalose por ter exagerado no bicarbonato. Porém, você resolver a alcalose é muito pior do que conseguir continuar controlando a acidose. Por isso que se você não tem a hemogasometria para poder fazer a dosagem correta ali do bicarbonato para poder dar de uma maneira correta para o paciente, é melhor você nem dar do que arriscar exagerar e passar para o outro lado ali, senão você às vezes acaba tendo um problema pior ainda para resolver. Então, o bicarbonato é só se você consegue fazer a hemogasometria, senão deixa de lado. Outra coisa que é muito importante, até falando sobre essa situação, só que não está aqui, no caso não está no slide, você vai estar lá no pós-operatório, mas nesse ponto, quando você está fazendo a administração dos fluidos nesse paciente, fez o antibiótico e tudo mais, uma coisa que você pode fazer, independente do bicarbonato também ou não, que deve ser feito, é a administração de vitamina C ou de vitamina E. Isso porque ambas são antioxidantes. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer a vitamina C, a gente vai administrar a vitamina E nesse paciente, e a função delas vai ser se ligar ali aos radicais livres que estão acumulados no organismo desse paciente, desse animal. Com isso, vai evitar que conforme a gente vai ter a resolução de todo o caso, que vai ser mais fácil de entender ali no pós-operatório, mas quando a gente faz a distorção, quando a gente começa a resolver essa dilatação, a descomprimir, todos esses radicais livres que estavam ali acumulados na corrente sanguínea
vão sair para o resto do corpo, vão começar a circular no corpo e isso gerar uma síndrome de reperfusão, uma síndrome de isquemia e reperfusão, que é a liberação muito exagerada desses radicais livres na corrente sanguínea geral do paciente, e esse excesso de radicais livres, o paciente não conseguir metabolizar eles, por ser muito acúmulo, e isso desencadear depois essa síndrome de reperfusão e levar o paciente ao óbito no pós-operatório. Quando você administra a vitamina E e a vitamina C, elas vão ajudar a metabolizar mais fácil, vão se ligar a esses radicais livres e evitar que tenha um excesso aí tão grande, tenha uma liberação tão grande de radicais livres no organismo para causar essa descompensação no paciente. Então, quanto antes você fizer a administração dessas vitaminas, melhor. Não precisa esperar lá no pós-operatório. Fez antibiótico, antes desse paciente entrar em cirurgia, já faz a vitamina E lá e pronto. Se necessário, continua fazendo no pós-operatório, mas importante já fazer no pré também. Monitorar as possíveis arritmias diante do comprometimento ali e isquemia do coração. Várias delas, principalmente ataque à arritmia ventricular, que é comum desses pacientes terem por conta do comprometimento da dilatação gástrica, pode ser utilizada a lidocaína para fazer esse balanço, para ajudar a fazer esse equilíbrio cardíaco. Feito tudo isso, depois que foi feita a administração de antibiótico, colocou o paciente no fluido, fez todas as medicações, fez a vitamina E, conseguiu fazer a descompressão inicial ali do paciente, aí a gente pensa no tratamento cirúrgico. Aí a gente vai entrar em cirurgia. E o foco da cirurgia vão ser dois: a prevenção das recidivas e a descompressão gástrica de uma maneira mais efetiva, tanto através da gastrocentese, fazer a perfuração ali do estômago, porém com o estômago aberto, através da laparotomia, que daí você tem certeza que não vai pegar o baço e vai ter certeza que vai conseguir esvaziar realmente todo o estômago, porque você vai estar com ele lá na tua mão, né? Vai conseguir fazer uma manipulação muito mais efetiva. Existe uma alternativa também, que é através da gastrostomia, que é uma alternativa cada vez mais em desuso, mas que serve para realizar a contenção de danos diante de uma dilatação gástrica, uma situação emergencial em que você não tem como entrar em definitivo para fazer todas as correções da dilatação. Assim você consegue manter o paciente pelo menos não tendo os comprometimentos vasculares ali por conta da dilatação gástrica, e também através da sondagem orogástrica, né? A sondagem orogástrica, através da cirurgia, acaba sendo também muito mais fácil, porque o que vai acontecer é o paciente sedado, com as musculaturas já mais relaxadas também, o paciente já vai estar entubado, isso facilita bastante também. Então daí você vai colocar a sonda no esôfago, e quando entrar toda a sonda aqui no esôfago, chegando aqui no cardio, a gente consegue por dentro na própria cirurgia, manipulando, pegar aqui a base do esôfago ali e ajudar a passar a sonda por dentro do abdômen. Ajudar a facilitar ali a passagem dela pelo cardio e também manipulando o estômago por dentro do abdômen, a gente conseguir fazer a liberação de uma maneira muito mais eficiente do conteúdo pela sonda. Do que quando o paciente ainda está só fora da cirurgia, que você só consegue manipular a sonda pela boca do paciente. Quando a gente se refere sobre sondagem, tem bastante opinião, assim, muito contra ou muito a favor, então é importante que a gente entenda aqui quais são os conceitos para a gente considerar sobre a sondagem, para poder utilizar ela da melhor maneira possível, né? Então, primeira coisa, a sondagem impossível não significa que o paciente esteja torcido. Quando a gente vai fazer a sondagem orogástrica desse animal, a gente vai abrir a boca dele, vai colocar a sonda ali no esôfago. Essa sonda que a gente se refere, de uma maneira mais grosseira, que vocês vão encontrar, inclusive em algumas clínicas, é praticamente uma mangueira mesmo. Então é uma sonda bem grossa, em alguns locais é utilizado realmente uma mangueira para isso. E que você vai ir comprida o suficiente para você conseguir colocar ali no estômago e fazer meio que um sifão. Então a gente vai fazer uma pressão no outro lado da mangueira e depois colocar mais baixa do que o resto do estômago, justamente para fazer a drenagem daquele conteúdo para fora do estômago. E daí a gente faz a lavagem gástrica por ali, jogando depois soro aquecido para conseguir diluir um pouco mais aquele conteúdo, e assim vai jogando fluido e tirando o excesso de conteúdo de dentro
do estômago, né? Quando a gente tenta sondar, muitas vezes a gente não consegue fazer com que essa sonda passe o cardia. E isso pode acontecer por dois motivos. Um, o estômago estar completamente torcido. Lembram que vem o esôfago, vem o estômago e daí tem o duodeno. Quando tem aquela torção completa em que o duodeno deita ali sobre o esôfago, realmente, por questão mecânica, você não consegue passar a sonda porque vai estar tudo torcido, então você vai estar batendo na parede ali e não consegue fazer a curva da torção. Mas, como a gente disse, ocorre um timpanismo ali naquela região, no início da dilatação, ocorre um timpanismo interno ali do cárdia e do piloro. Então, muitas vezes você chega com a sonda, bate ali no cárdia e diante dessa compressão muito grande que ele não relaxa para a sonda passar, independente dele estar torcido ou não. Por isso que você não tem como garantir que só porque você não conseguiu passar a sonda, que significa que esse paciente vai estar com a torção gástrica, ele pode estar apenas dilatado. O oposto também, a passagem da sonda não significa dilatação simples. O cárdia pode estar um pouco mais relaxado e mesmo assim o estômago estar torcido ou o estômago não está torcido completamente, só algumas partes dele não tá meio torcido, tá 180 ou tá 90 graus torcido, não os 270 que é o máximo. E mesmo assim você conseguir passar a sonda. A sondagem não assegura a descompressão completa desse estômago. O que pode acontecer é você passar a sonda e, dependendo do conteúdo, se tem muita espuma ali por conta da fermentação, essa espuma entrar na mangueira. Pela forma com que é o conteúdo espumoso, ele consegue fazer um tamponamento ali da mangueira e não tem a pressão suficiente para fazer o sifão. E por isso que daí o conteúdo do estômago continua sem passar pela sonda. Então não tem como você, por exemplo, colocou a sonda, começou a sair um tanto de conteúdo, daí depois parou de vir, você fala, então já saiu tudo. Já terminamos de tirar tudo que tem desse estômago. Não, às vezes pode ter acontecido isso e ainda tem bastante conteúdo lá. A sondagem violenta também, você ficar tentando, não tá passando a sonda, não tá indo, não tá indo. E você ficar tentando forçar, pode acabar levando a uma lesão ou do cárdia ou do próprio esôfago, sendo essa lesão só da mucosa ou até dependendo do vigor com que você faz a sua sondagem, até uma ruptura de alguma dessas estruturas. E também, uma vez que você faz exclusivamente, pensando que a gente faça o tratamento exclusivamente pela sonda, a gente tem 70% de recidiva após esse tratamento. Porque o que vai acontecer? Mesmo que você tenha feito tudo certo, colocou a sonda, não lesionou cárdia, não lesionou o esôfago, a sonda conseguiu passar, você conseguiu fazer a lavagem, conseguiu jogar soro, mesmo com o conteúdo espumoso, você conseguiu tirar todo o conteúdo de lá, conseguiu limpar tudo certinho. O que vai acontecer é que, de qualquer maneira, esse estômago, como dilatou, como ele torceu, os ligamentos gástricos estão todos frouxos. Então, você sondou, você resolveu o problema desse paciente, mas o estômago continuou lá, frouxo, dentro desse abdômen e vai ficar frouxo para sempre. O ligamento foi comprometido, foi estirado. O que acontece é que esse paciente, numas próximas vezes, qualquer coisa que ele venha comer um pouco mais exageradamente, existe uma chance muito mais fácil dele dilatar e dele torcer de novo por conta dessas frouxidões ligamentares que aconteceram. Por isso, a recidiva tão alta com o tratamento exclusivamente pela sonda, porque com a sonda você não consegue depois fazer essa correção dos ligamentos, que é a prevenção aí da recidiva da dilatação gástrica. Como vocês viram, daqui a pouco vai estar fechando de novo aí a conversa, mas vamos tentar ir até onde der dessa primeira parte aqui, e quando bloquear de volta a conversa, faltam aqui 8 minutos, a gente abre de novo se não tiver finalizado ainda a dilatação gástrica, que é o tema de hoje. Por enquanto aqui dessa primeira parte, já que a gente já falou bastante sobre os primeiros tratamentos, tá tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa desses primeiros pontos até aqui? Ou posso continuar? Beleza. Então, aqui falando sobre a gastrostomia da contenção de danos, que eu tinha comentado, é uma técnica que está um pouco em desuso,
justamente porque é muito complicado você fazer o manejo desse paciente depois e as condições em que isso acaba lidando depois no dia a dia, na nossa rotina de verdade. O que a gente faz é assim, segundo o nosso juramento mesmo que nós fizemos, nós não podemos deixar um paciente ali à deriva diante de uma situação emergencial. A gente tem que atender e fazer e tirar o paciente da condição de emergência, independente do que esteja acontecendo, independente de condição do proprietário, pensando numa clínica particular, independente do proprietário poder pagar o nosso serviço ou não, a gente não pode deixar o paciente vir a óbito numa situação de emergência ali sem fazer nada. Diante desse tipo de situação, uma das alternativas é a gente fazer uma descompressão gástrica ali, uma gastrostomia, mas de uma maneira definitiva. Definitiva mais ou menos. A gente vai fazer uma gastrostomia ali bem fixa, mas que o paciente vai ficar com o estômago aberto pro exterior, até esse paciente conseguir ter condição de passar por uma cirurgia definitiva de resolução do problema. O que a gente vai fazer? O estômago vai estar bem dilatado aqui, a gente vai pegar pela região normalmente lateral aqui do paciente mesmo, que esteja mais fácil, normalmente é a lateral direita, que daí a gente procura tentar usar até próximo da mesma região que a gente já vai fazer a fixação específica do paciente, fixação definitiva ali do estômago. E vai fazer daí uma laparotomia pelo flanco desse animal, exatamente em cima do estômago, onde o estômago está mais proeminente na musculatura. Vai fazer liberação ali de oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, e vai encontrar o estômago ali bem dilatado. E vai suturar esse estômago, do jeito que ele está ali, você vai suturar ele direto na pele desse animal. Assim. Quando você fizer isso, daí você vai fazer uma incisão grande no estômago, justamente porque daí quando você fizer isso, todo esse conteúdo que está dentro do estômago, todo esse gasto desse líquido, vai extravasar por essa tua incisão para o meio externo. E você deixando essa sutura feita aqui, você vai fazer com que o paciente fique o tempo inteiro com o estômago aberto para o meio externo, e com isso se torna impossível dele dilatar de novo. Não tem como o estômago aumentar de volume, porque ele vai ter sempre uma saída para o meio externo. Por isso que é uma situação de emergência que você evita que o paciente volte a dilatar, só que não tem como o paciente ficar vivendo dessa maneira. Então é assim, ó, por enquanto é o que eu posso fazer agora aqui pelo seu animal, procura algum lugar que tenha condição de fazer agora a correção e o tratamento definitivo aí da sua dilatação, né? Então, por isso que é considerada uma cirurgia de controle de danos. É para tirar o paciente da emergência da dilatação e ele não continuar dilatado e tendo todos esses problemas, né? Mas, atualmente, pelos riscos de contaminação que tem, riscos de peritonite, depois desfazer tudo isso aqui e fazer esse fechamento depois do estômago, normalmente tem uma relação muito grande de complicações no pós-operatório. Então, por isso, uma das alternativas, quando a gente pensa em tentar fazer isso, apesar de também ser um tanto desconfortável para o paciente, é tentar fazer a sonda de faringostomia, que é aquela sonda, logo que a gente tinha passado no começo do bimestre, aqui logo na orofaringe, atrás do ângulo da mandíbula. Só que, diferente do que eu tinha comentado com vocês, que a gente tenta fazer com que ela não invada o cárdia, deixando ela só até o 7º, 8º espaço intercostal, no caso você tentar jogar essa sonda mais para dentro para que ela passe o cárdia, e daí você na verdade tem o oposto, você realmente tem a intenção de que essa sonda se comunique com o estômago para você conseguir fazer ou a drenagem de conteúdo pela própria sonda ali, né, principalmente, e evitando daí que tenha de volta a dilatação gástrica. De qualquer maneira, essa opção sendo aí da sonda mais longa, um controle de danos. Você não vai deixar o paciente resolvendo o problema dessa maneira. Daí você vai resolver o problema em definitivo depois do mesmo jeito. E daí a gente vai, então, agora para o tratamento cirúrgico. O que a gente tem que fazer quando está dentro de cirurgia, quando está em cirurgia com esse animal? Primeiro, desfazer a dilatação e a torção. Como a gente já tinha falado, através da gastrocentese, com o estômago na tua cara mesmo ali, você fura em vários pontos, que daí você tem certeza que não vai pegar nada, não vai pegar vascularização, não vai pegar baço. Então você pode furar quantas vezes for necessário, mas sempre melhor furar
do que fazer a gastrotomia, abertura por estocada do bisturi ali, né? Ou a sondagem transoperatória, como eu tinha explicado para vocês, né? Que daí você consegue ajudar por dentro do abdômen ali a sonda a passar mais fácil. E quando o estômago está rodado, você tem que desfazer essa rotação dele e recolocar ele na posição anatômica. Na maioria das vezes, o estômago ele roda no sentido horário. Então, o duodeno, que está aqui na direita, ele passa por cima aqui do estômago e para aqui no lado esquerdo. Quando ele faz isso, ele puxa todo o aumento aqui para cima. Então, a gente, quando entra em cirurgia, vê todo o aumento aqui em cima do estômago, escondendo o estômago. Então, daí a gente pega aqui o pylori desse canto esquerdo e puxa de volta para cá e aí a gente distorce o estômago. Às vezes pode acontecer do pylori rodar por baixo, no sentido de horário, rodar por baixo do estômago, mas é um pouco mais raro. Normalmente ele roda assim por cima mesmo. Desfaz essa rotação e daí a gente tem que fazer a avaliação tanto do estômago quanto do baço. Lembrando que o baço sempre torce junto, né? Quando a gente tem alguma região do estômago em que tenha sinais de isquemia ou, logicamente, da ruptura vascular ou já esteja com sinal claro de necrose, a gente tem que fazer a gastrectomia, tem que retirar essa porção do estômago. E o baço também, quando está torcido, a gente tira. A gente faz a esplenectomia, mesmo que o baço não esteja com sinais claros de necrose, mas só o fato do baço já estar realmente com a sua vascularização ali torcida, esteja mais engurgitado, a gente vai fazer essa esplenectomia. Por quê? Quando o baço torce, o baço é uma esponja de sangue, basicamente, ali, né? Então, todo esse sangue, vai ter muito sangue ali acumulado no baço, com os radicais livres ali acumulados que a gente tinha comentado. Quando a gente distorce esse baço, tentando preservar esse baço, todos esses radicais livres caem na corrente sanguínea, fazendo com que o paciente tenha uma síndrome de reperfusão muito pior. Antes de continuar aqui, para a gente não parar essa explicação no meio, eu vou encerrar a apresentação, porque está faltando menos de um minuto para acabar aqui o Zoom. Daí a gente abre de novo. Tranquilo? Então já vou fechar, daí daqui a pouco a gente já começa de novo.